Napoleon Hill passou 20 anos entrevistando 500 dos homens mais ricos da América. Rockefeller, Carnegie, Ford, todos. E sabe o que ele descobriu que todos eles tinham em comum? Não era inteligência, não era herança, não era sorte. Era uma coisa só. Uma regra de 90 dias que separava quem ficava rico de quem morria do mesmo jeito que nasceu. O problema é que 90% das pessoas desiste antes de completar. E você provavelmente já desistiu mais de uma vez sem nem perceber que estava no meio do teste. 5h40 da manhã. O despertador toca. Você levanta no escuro, toma banho rápido, café em pé, sai de casa antes das 6h30. O ônibus já está lotado. Você vai espremido, em pé, por mais de 1 hora. Chega no trabalho já cansado e o dia nem começou. Trabalha, aguenta, engole. Sai às 6 da tarde, mas responde mensagem do chefe até às 10. No fim do mês, o salário cai. Você abre o aplicativo do banco com aquela esperança idiota de que dessa vez vai ser diferente. R$3.200. Aí lembra, aluguel, luz, água, internet, escola do menino, parcela do cartão que você nem devia ter feito. Faz a conta de cabeça. Já sabe que dia 20 vai estar no zero de novo. É o 10º mês seguido assim. Você já tentou guardar dinheiro. Durou 2 meses. Já tentou aquele curso online que prometia mudar sua vida. Assistiu 3 aulas, a vida atropelou, o curso está lá parado até hoje e a parcela continua caindo. Já pediu aumento, ouviu que não era o momento, já pensou em empreender, mas o medo travou antes de você dar o primeiro passo. E de madrugada, quando todo mundo dorme e você fica olhando para o teto, uma voz aparece. Não é de fora, é de dentro. Ela pergunta baixinho, será que eu sou burro? Ela diz com aquela calma que machuca mais do que grito, talvez isso não seja para mim. Ela lembra, você já tentou antes, não funcionou. Você conhece essa voz. Ela aparece toda vez que você pensa em mudar. Toda vez que você vê alguém crescendo e se pergunta por que você não. Ela diz para não arriscar, para agradecer que pelo menos você tem emprego, para aceitar que tem gente pior. Essa voz não nasceu com você. Ela foi plantada. Por anos de a gente não pode, de isso não é pra gente, de rico é tudo ladrão. Você não escolheu essa programação. Mas ela está aí, funcionando, te travando, te mantendo exatamente onde você está. E aqui vai a verdade que dói. Mas precisa ser dita. A culpa não é sua. Mas a responsabilidade de mudar é. Você cresceu ouvindo as mesmas frases que todo mundo ouviu. Arruma um emprego bom e fica até se aposentar. Carteira assinada é segurança. Não coloca a cabeça para fora. Quem nasceu pobre, morre pobre. Para de sonhar e vai trabalhar. Essas frases entraram na sua cabeça quando você tinha 5, 6 anos. Você nem sabia o que era dinheiro ainda, mas já estava sendo ensinado a ter medo dele, a desconfiar de quem tinha, a acreditar que não era para você. O sistema te prometeu um caminho. Estude, tire boas notas, arrume um emprego, trabalhe 40 anos, se aposente em paz. Seu pai fez isso. Trabalhou 35 anos, honesto, dedicado, nunca faltou. Se aposentou pelo INSS, ganha R$1.900. No fim do mês, às vezes, ele te liga pedindo emprestado, e você empresta, mesmo sem ter. Porque é seu pai, mas no fundo, uma pergunta não sai da cabeça. Isso vai ser eu daqui a 30 anos? Napoleon Hill fez uma pergunta diferente. Durante 20 anos, ele se sentou de frente com 500 dos homens mais ricos daquele tempo. E a pergunta que ele fazia não era como você ficou rico, era outra. O que você tinha antes de ter dinheiro? A resposta se repetiu, entrevista após entrevista, com palavras diferentes, mas com o mesmo núcleo. Nenhum deles disse que tinha capital.
Nenhum disse que teve sorte. Nenhum disse que nasceu em berço de ouro. O que todos tinham antes de qualquer resultado era uma decisão, não um desejo, não uma vontade, uma decisão. Andrew Carnegie, o homem mais rico da época, colocou Hill à prova. Ofereceu a ele uma missão, documentar os segredos dos grandes realizadores. Mas tinha uma condição. Hill tinha 60 segundos para responder. 60 segundos para decidir se aceitava uma proposta que mudaria sua vida, sem garantia de salário, sem saber se ia dar certo, sem rede de proteção. Hill disse sim em 29 segundos. Carnegie sorriu e disse: "Eu fiz essa proposta para mais de 200 pessoas antes de você. Todas pediram tempo para pensar. Você é o primeiro que decidiu." E então revelou: o teste não era a proposta. Era a velocidade da decisão. Quem pede para pensar demais, na verdade, está decidindo não decidir. E aqui está a regra que Hill extraiu dessas 500 conversas. Ele percebeu que depois de uma decisão real, existe um período crítico. 90 dias. Nos primeiros 90 dias, depois que você decide mudar de verdade, tudo se define. É o período onde a maioria desiste. Onde a programação antiga luta com toda força contra a decisão nova, onde sua mente começa a fabricar provas de que não vai funcionar, de que você estava certo em não ter tentado antes. Os 90 dias são o campo de batalha entre quem você foi a vida inteira e quem você decidiu ser. Quem atravessa, muda. Quem desiste, volta para o mesmo lugar. E aí reclama que tentou de tudo e nada funciona. Mas a verdade é que nunca completou os 90 dias. Nenhuma vez. Deixa eu te mostrar o que acontece nesses 90 dias, porque não é mágica, não é segredo, não é nada que você não consiga entender. É mecânica, é previsível. E é exatamente por ser previsível que você pode vencer. Na primeira e segunda semana você está no pico. A decisão é nova, a energia está alta, você acorda motivado, faz as coisas com vontade, conta para os outros o que está planejando. Sente que dessa vez vai ser diferente. Aí chega a terceira semana, a quarta, a quinta, a sexta, e a resistência aparece. Não vem de fora, vem de dentro. Seu carro quebra, seu chefe te sobrecarrega. Uma conta inesperada aparece. Sua esposa pergunta se isso realmente vai funcionar. Sua mãe diz que você devia parar de inventar moda, e aquela voz que você conhece bem, aquela que mora no fundo da sua cabeça, começa a falar mais alto. Tá vendo? Eu avisei, não era para você. Da 7ª à 10ª semana é o vale. É onde 90% das pessoas desiste. Não porque o plano era ruim, não porque elas não tinham capacidade, mas porque a dor de continuar parece maior do que a dor de voltar para o que era antes. O vale é silencioso. Não tem ninguém te mandando parar. Você simplesmente para, pula um dia, depois 2, depois uma semana, e quando percebe, já era. Você não fracassou. Você só não terminou. Mas quem atravessa o vale, quem chega na 11ª, 12ª, 13ª semana, começa a ver algo diferente. Não é que o mundo mudou, é que você mudou. E quando você muda, o mundo responde diferente. Bob Proctor tinha 26 anos, era faxineiro, ganhava $4.000 por ano, o que mal dava para sobreviver. Devia mais do que tinha. Um dia, alguém colocou na mão dele um livro chamado Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. O mesmo livro que milhares de pessoas tinham lido antes. O mesmo livro que está nas prateleiras até hoje. A diferença é o que Proctor fez com ele. Ele não leu uma vez e guardou. Ele leu, releu e releu de novo. E fez o que o livro dizia, mesmo sem entender direito o porquê. Todo dia. Por 90 dias. Quando ficou difícil, continuou. Quando duvidou, continuou. Quando todo mundo ao redor achou que ele estava perdendo tempo, continuou. Em um ano, ele estava ganhando $175.000. Em 2 anos,
Mais de 1 milhão. O mesmo homem. O mesmo livro que estava disponível para qualquer um. A única diferença entre ele e os outros milhares que leram foi uma só. Ele não parou no dia 47 quando a vida apertou. E o que exatamente ele fazia? O método é simples a ponto de parecer bobo, e talvez por isso tanta gente ignore. Proctor pegou um cartão pequeno e escreveu nele o valor exato que queria ganhar. Não quero ganhar mais. Não quero melhorar de vida. O número, claro, específico, e todo dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, ele lia aquele cartão, em voz alta, por 90 dias. As pessoas ao redor riam, falavam que era bobagem, que isso não faz sentido, que dinheiro não cai do céu só porque você fica repetindo um número. Mas ele continuou, dia após dia, semana após semana. E em algum momento, algo mudou. Ele acordou sabendo o que precisava fazer. Não foi uma voz mística, não foi o universo conspirando, foi outra coisa, repetição. A mente consciente repetiu tantas vezes que a mente subconsciente finalmente aceitou. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdade, ele começa a procurar caminhos para realizar. Funciona como um termostato. Se o seu termostato interno está programado para R$3.000 por mês, você pode até ganhar 5.000 uma vez ou outra, mas vai acabar voltando para os 3.000. Vai gastar sem perceber, vai perder oportunidades, vai se sabotar de formas que nem entende. Para mudar de verdade, você precisa reprogramar o termostato, e os 90 dias são a janela onde essa reprogramação acontece. Agora traz isso para a sua vida. Você não precisa de $1 milhão, você precisa de clareza sobre o que quer. Não quero sair do sufoco. Quanto você quer ganhar? Até quando? Para quê? Escreve, num papel, num cartão, no bloco de notas do celular, não importa. Mas escreve e lê todo dia. De manhã, antes de sair para a batalha. De noite, antes de dormir. E aqui vem a parte que ninguém te conta. Vai doer. Vai ter uma semana que o carro vai quebrar. Vai ter um dia que sua esposa vai olhar para você com aquela cara de "Você ainda tá nessa?" Vai ter uma madrugada que a voz vai gritar dentro da sua cabeça. Eu sabia que não ia funcionar. Para de se iludir. E nessa hora, você vai ter uma escolha. Parar como você sempre parou. Ou continuar como você nunca continuou. O jogo não é difícil de entender. É difícil de manter. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia. E se todo mundo fizesse, não separava ninguém. O que muda depois dos 90 dias não é o mundo lá fora. Não, primeiro. O que muda é aqui dentro. É a forma como você acorda. É a forma como você olha para um problema e, em vez de ver um muro, começa a ver uma porta. É a forma como você reage quando alguém diz que não vai dar certo. Antes você concordava em silêncio. Agora você sabe de algo que a pessoa não sabe. Você atravessou o vale, e quem atravessa o vale não é mais a mesma pessoa que entrou. Os resultados externos vêm depois como consequência, não como mágica, como consequência de alguém que ajustou o termostato interno para um padrão diferente. Jim Rohn era um jovem quebrado quando conheceu Earl Shoaff, um empresário milionário. Shoaff perguntou, "Quantos livros você leu nos últimos 90 dias?" Rohn admitiu, "Nenhum." Shoaff respondeu, "Aí está o problema. Você trabalha no seu emprego, mas não trabalha em você mesmo." Rohn começou a ler. Um livro por semana. Aplicava o que aprendia. Errava, ajustava, continuava. Em 10 anos, era milionário. A mudança não foi de um dia para o outro. Foi gradual. Mas começou numa decisão mantida por 90 dias. E aqui, a gente chega no ponto em que você precisa se olhar no espelho. Você vai começar de novo? Ou vai, pela primeira vez na vida, terminar? Porque essa é a diferença. Não é capacidade. Você tem capacidade. Não é inteligência. Você entende tudo o que foi dito aqui.
não é oportunidade. Oportunidade aparece para quem está pronto. A diferença entre quem muda de vida e quem continua reclamando da vida é uma só: constância. Você já soube o que precisava fazer antes. Você já começou antes. Já se empolgou com um plano, um curso, uma ideia. A única coisa que você nunca fez foi manter por 90 dias. Esse é o teste. Não é um teste de dinheiro. É um teste de você. Da sua palavra consigo mesmo, da sua capacidade de se comprometer com algo e honrar esse compromisso mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém vai te cobrar, mesmo quando seria tão fácil desistir e ninguém saberia. Daqui a 90 dias você vai estar em algum lugar. Isso é matemático. O tempo vai passar de qualquer jeito. A única pergunta é: onde você vai estar? Pode ser no mesmo lugar de hoje, abrindo o aplicativo do banco com a mesma esperança idiota, fechando a fatura do cartão sem conseguir olhar direito, respondendo "tô correndo atrás" quando perguntam como você está. Ou pode estar diferente, não rico ainda, talvez nem perto, mas diferente. E diferente é o que importa. Porque diferente significa que o termostato mexeu, significa que você atravessou o vale, significa que pela primeira vez você não desistiu de você. A porta está aberta. 90 dias. Não é muito tempo. É só o tempo que separa quem você é de quem você pode ser. Você entra ou não entra?